Encontrar essa cidade mudou totalmente a concepção da origem das civilizações. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a misteriosa cidade de Göbekli Tepe. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma descoberta que mudou o nosso entendimento quanto às primeiras civilizações. Na verdade, o arqueólogo Klaus Schmidt estava numa escavação no topo de uma montanha turca, até que encontrou um artefato, encontrou uma pedra que tinha um T. E ele foi cavando e encontrou várias outras coisas muito preciosas, muito diferentes e percebeu que havia ali um padrão. E a partir dessas descobertas, eles começaram a entender que as primeiras civilizações são mais antigas do que a gente imagina. No topo de um planalto de calcário, perto de Urfa, chamado Göbekli Tepe, que em turco significa monte com barriga, Schmidt encontrou mais de 20 cercados circulares de pedra. O maior tinha 20 metros de diâmetro, um círculo de pedra com dois pilares de 5,5 metros de altura, esculpidos primorosamente no centro. As colunas de pedra, figuras humanas estilizadas com as mãos juntas, um tanto sinistras, e cintos de pele de raposa pesavam até 10 toneladas. Esculpir e erguer esses pilares deve ter sido um tremendo desafio técnico para pessoas que ainda não haviam domesticado animais ou inventado a cerâmica, muito menos ferramentas de metal. As construções tinham 11 mil anos ou mais, fazendo delas as mais antigas estruturas monumentais conhecidas da humanidade, erguidas não para servir de abrigo, mas para algum outro propósito. Uma década de trabalho, Schmidt chegou a uma conclusão surpreendente. As ferramentas de pedra e outras evidências que Schmidt e sua equipe encontraram no local revelaram que os cercados circulares haviam sido construídos por caçadores-coletores. Dezenas de milhares de ossos de animais que foram descobertos eram de espécies selvagens e não havia evidências de grãos ou outras plantas cultivadas. Schmidt achou que esses caçadores-coletores haviam se reunido 11,5 mil anos atrás para esculpir os pilares em forma de T, de Göbekli Tepe, com ferramentas de pedra, usando a rocha calcária da colina sob seus pés como uma pedreira. Esculpir e transportar as colunas teria sido uma tarefa hercúlea, mas talvez não tão difícil quanto parece à primeira vista. Os pilares são esculpidos a partir das camadas naturais de calcário da base do monte. O calcário é macio o suficiente para ser trabalhado como uma pedra, ou até mesmo com as ferramentas de madeira disponíveis na época, com treino e paciência. Os estudiosos acreditam que o homem pré-histórico sempre foi motivado pelas suas crenças. Grande parte da sua produção artística reflete isso. A pintura, a escultura e a arquitetura fazem parte da crença nesse homem, nas grandes forças da natureza, na questão da fertilidade. Então eles acreditam que esse local, na verdade, não era um assentamento, não era um local onde eles habitavam, que era um local onde eles iam para prestar culto. Os arqueólogos há muito tempo acreditavam que rituais complexos e religiões organizadas eram luxos que as sociedades desenvolveram apenas quando começaram a domesticar animais e cultivar plantações. Isso aconteceu no período do Neolítico. A ideia era que, uma vez que tivessem um excedente de comida, eles poderiam dedicar seus recursos extras a rituais e monumentos. Göbekli Tepe virou essa linha do tempo de pernas para o ar. As ferramentas de pedra no local, respaldadas por datação por radiocarbono, colocaram o sítio arqueológico firmemente na era pré-neolítica. Mais de 25 anos após as primeiras escavações, ainda não há evidências de plantas ou animais domesticados por lá. E olha que interessante, na visão desse estudioso, o que motivou ou que gerou a grande revolução neolítica ou sedentarismo não foi propriamente dito a agricultura, mas sim essa questão ritualística.
Então ele acredita que essa região, ela era um grande centro ritualístico, né, religioso, e que as pessoas precisavam muito ir até lá. E começaram a ficar muito tempo próximo ali. E que para poder continuar naquele local, eles tiveram que desenvolver técnicas, como por exemplo, a própria agricultura. Então, nessa nova visão da existência humana, na verdade, essa grande transformação neolítica que modificou o hábito nômade para uma condição sedentária, não foi propriamente dito a agricultura, mas sim questões religiosas que existiam antes do período neolítico. As teorias de Schmidt sobre os impressionantes pilares em T e as enormes estruturas especiais circulares do sítio arqueológico fascinaram seus colegas e jornalistas, quando foram publicadas pela primeira vez em meados dos anos 2000. Logo, pessoas de todo o mundo estavam se aglomerando para ver Göbekli Tepe pessoalmente. Em uma década, o topo da colina foi totalmente transformado. Até a guerra civil na vizinha Síria, que interrompeu um turismo na região em 2011, o trabalho no sítio arqueológico muitas vezes entrava em marcha lenta, à medida que ônibus lotados de turistas curiosos se aglomeravam em torno das escavações para ver o que alguns chamavam de o primeiro templo do mundo, tornando impossível manobrar os carrinhos de mão pelas vielas estreitas. Nos últimos 5 anos, o topo da montanha e arredores de Urfa foi transformado mais uma vez. Hoje, estradas, estacionamentos e um centro de visitantes podem acomodar viajantes curiosos de todo o mundo. E um fato muito interessante, que próximo ao monte de Göbekli Tepe, nós temos um outro chamado de Monte Ararat, que a partir da narrativa bíblica é considerado um monte no qual a Arca de Noé parou após o dilúvio. E o fato mais intrigante é que muitos desenhos de animais que estão presentes nos achados arqueológicos ali, eles apresentam animais que não são de origem daquele local. Então, animais que possivelmente não existiam ali quando os desenhos surgiram. Aí essa teoria diz que possivelmente os animais registrados ali teriam sido os animais da Arca de Noé, que a partir da narrativa bíblica, Noé tenha pegado um casal de cada espécie e tenha colocado na Arca de Noé. E que quando as águas começaram a baixar e as pessoas começaram a sair da Arca de Noé, os animais começaram a se espalhar por aquele local. Então nós temos ali o encontro de um grande mito que é o dilúvio, que também foi narrado por várias outras sociedades, como por exemplo a mitologia grega, a própria história chinesa também tem alguns mitos muito parecidos, e a Bíblia que narra, né, a história do dilúvio e que pode ser ali uma explicação para os desenhos encontrados nesse sítio arqueológico. Uma outra coisa intrigante é que, apesar de ter sido uma civilização extremamente avançada, lembrando que as construções que foram achadas nesse local, elas datam de antes da construção das próprias pirâmides do Egito. Então, eles possuíam uma tecnologia muito avançada, um sistema métrico muito avançado, mas no final das contas nós não sabemos qual foi o motivo da extinção de todo aquele povo. Nós acreditamos que eles tenham sido extintos por conta de grandes desastres naturais, como tornados e tsunamis, por exemplo. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, apertar o sininho para não perder os próximos vídeos, porque o próximo vídeo eu vou falar sobre a geometria encontrada aí nessas construções. Vamos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Espero que tenha gostado. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo e compartilhar nas suas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.